Quando ele olhou para mim com aqueles olhos vermelhos, encharcados de cachaça, e disse: "Hoje tu vai trabalhar de verdade?", soube que minha infância tinha acabado ali mesmo, nos fundos daquele bar sujo no centro de Porto Alegre. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Anne, com meus 72 anos nas costas e uma história que guardei por muito tempo dentro do peito. Hoje resolvi compartilhar com vocês, de coração aberto, como sobrevivi aos horrores que uma menina nunca deveria conhecer e como transformei toda essa dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Estou aqui na minha casinha simples no bairro Partenon, em Porto Alegre, com essa vista linda para o pôr do sol gaúcho que nunca me canso de admirar. Meus netos já cresceram, tenho até bisnetos agora, e todos me dizem que preciso contar minha história para inspirar outras mulheres. Então cá estou eu, com um chimarrão do lado, criando coragem. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Sempre fico curiosa em saber se tenho netinhos virtuais de todo o Brasil. E se puderem deixar aquele joinha e se inscrever no canal, meu coração de vovó fica quentinho de alegria. Agora vamos à história. Nasci em 1953, numa Porto Alegre muito diferente da que conhecemos hoje. Naquela época, o Guaíba ainda era limpo o suficiente para a gente nadar, os bondes cortavam a cidade e o mercado público era o coração pulsante onde todo mundo se encontrava. Meu pai, Arnaldo, trabalhava como carregador por lá, levando sacolas e caixas pesadas para as senhoras que faziam compras. Era um homem forte, de mãos grossas e rosto sempre fechado. Minha mãe, Inês, eu mal cheguei a conhecer. Morreu quando eu tinha apenas 3 anos, de uma febre que não baixava nunca. Dizem que era tuberculose, mas naquela época, pobre não tinha diagnóstico certo, só ia definhando até não aguentar mais. A única lembrança que tenho dela é o cheiro de alfazema que usava e uma cantiga que sussurrava para me fazer dormir. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda consigo ouvir aquela melodia como um fantasma bom visitando meus sonhos. Depois que ela se foi, ficamos só eu e meu pai naquele cortiço úmido da Cidade Baixa. Um cômodo só, com um fogão de 2 bocas, uma cama que dividíamos e um baú velho onde guardávamos as poucas roupas que tínhamos. No início, ele até tentou ser um bom pai. Me levava com ele para o trabalho no mercado, me sentava num caixote ao lado da banca do seu João Fruteiro que me dava laranjas quando meu pai não estava olhando. Coitada da pequena sem mãe, as pessoas diziam, achando que eu não escutava, e completavam, e com um pai assim. Nunca entendi bem o que queriam dizer com aquele assim, até ser um pouco mais velha. O problema é que meu pai bebia. Não era de vez em quando, não. Era todo santo dia. Começava com uma cachaça no meio da manhã, para espantar o frio, dizia ele. Depois vinha outra na hora do almoço, para ajudar a digestão. No fim da tarde, quando terminava o trabalho, eram mais 3 ou 4 nos botecos da Voluntários da Pátria antes de voltar para casa. Nos dias bons, ele chegava só cambaleando, comia qualquer coisa que eu tivesse conseguido preparar no fogão. Aprendi a cozinhar com 6 anos, me equilibrando em um banquinho para alcançar as panelas. E caía na cama roncando até o outro dia. Nos dias ruins... nos dias ruins ele chegava quebrando tudo, gritando que eu era igualzinha à minha mãe, uma peste que só dava despesa, e me batia com o cinto até cansar. Aprendi cedo a ler os sinais. O jeito que ele esfregava o queixo quando estava irritado, o olhar vidrado que indicava que tinha bebido demais, o cheiro mais forte de cachaça misturado com suor. Quando percebia que seria um dia ruim, me escondia na casa da Dona Marlene, nossa vizinha do cortiço, uma senhora idosa que me deixava ficar embaixo da cama dela até meu pai dormir. "Menina", ela me dizia enquanto me dava um pedaço de pão com banha, "tu tem que estudar, ouviu? É o único jeito de sair dessa vida." E eu estudava mesmo, com uma fome que ia além da barriga vazia. Na escola municipal onde me matricularam porque era obrigatório, eu era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Não porque gostasse tanto assim de estudar, mas porque na escola eu ganhava merenda, tinha luz elétrica que não falhava como no cortiço, e principalmente não estava em casa. As professoras notavam meu esforço. "Essa menina tem futuro", diziam entre si. A dona Cecília,
que dava aulas para a 4ª série, até me presenteou com um caderno novo quando viu que o meu estava acabando e remendado com fita adesiva. Foi o primeiro presente de verdade que me lembro de ter ganhado. Por um tempo, achei que talvez as coisas melhorassem. Meu pai arranjou um trabalho melhor como segurança de um armazém, ganhando um pouco mais. Nos mudamos para uma peça maior, ainda na Cidade Baixa, mas com um banheiro só nosso, não mais compartilhado com outras 5 famílias como no cortiço. Cheguei a ter uma caminha só para mim, um luxo que nunca imaginei possível. Foi nessa época, eu com uns 10 anos, que conheci o Gaspar, um gato de rua que adotei escondido. Meu pai odiava animais, dizia que eram bocas inúteis para alimentar. Mas o Gaspar era esperto e sabia se esconder quando ouvia os passos cambaleantes na escada. Aquele gato magrelo de pelo cinzento foi meu primeiro amigo de verdade, a primeira criatura a quem pude dar carinho e receber de volta, sem medo. Às vezes, quando meu pai não estava, eu conversava com o Gaspar como se ele fosse gente. Contava das coisas da escola, dos meus sonhos de um dia ser professora como a Dona Cecília, ou quem sabe enfermeira. Imaginava uma vida diferente, onde eu teria uma casa limpa, com cortinas floridas e um jardim pequeno. Onde ninguém gritaria comigo ou me bateria por qualquer coisa. Um dia a gente sai daqui, Gaspar, eu prometia, coçando atrás da orelha dele. Um dia a gente vai ter uma vida melhor. Mal sabia eu que as coisas estavam prestes a piorar de um jeito que nem nos meus pesadelos mais terríveis eu poderia imaginar. Tudo mudou no inverno de 1964. Um inverno rigoroso, daqueles que deixam Porto Alegre coberta por um nevoeiro gelado que parece engolir a cidade inteira. Meu pai perdeu o emprego no armazém. Nunca soube direito o motivo, mas apostaria que tinha a ver com a bebida ou com o dinheiro que sumiu do caixa. Ficamos 2 semanas sem pagar o aluguel da nossa peça, e o senhorio já tinha vindo bater na porta 3 vezes, ameaçando nos colocar na rua. Não tínhamos quase nada para comer, além de um resto de farinha e algumas batatas já murchas. Até o Gaspar tinha sumido, provavelmente em busca de comida melhor em outro lugar. Numa dessas noites de frio cortante, meu pai chegou em casa diferente. Não estava bêbado como de costume, mas tinha um brilho estranho no olhar, uma energia nervosa que me deixou com medo imediatamente. "Arruma tuas coisas, guria", ele disse, jogando uma sacola de papel na minha direção. "Amanhã a gente se muda." "Pra onde, pai?" perguntei, desconfiada. Já tínhamos sido despejados outras vezes, mas normalmente ele me avisava no último minuto, não com antecedência. "Arranjei um negócio bom", ele respondeu, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. "Vou administrar um estabelecimento lá pros lados do 4º distrito. Vai ter quarto pros 2, comida na mesa todos os dias. Tu não vai mais passar necessidade." Algo naquela história não me cheirava bem. Mas o que podia fazer? Era uma menina de 11 anos, sem ninguém no mundo além daquele homem difícil que era meu pai. E, para ser sincera, a ideia de ter comida todos os dias era tentadora demais para ignorar. Na manhã seguinte, colocamos nossas poucas coisas em 2 sacolas e pegamos um bonde em direção ao 4º distrito, a região industrial de Porto Alegre. Conforme nos afastávamos do centro, as ruas ficavam mais escuras, mais sujas, com galpões abandonados e chaminés de fábricas soltando fumaça cinzenta no céu já nublado. Descemos numa rua estreita, cheia de casas antigas de 2 andares, muitas com as janelas tapadas por tábuas ou por cortinas pesadas. Não havia crianças brincando por ali, só homens de aparência cansada saindo ou entrando nas fábricas, e algumas mulheres de batom muito vermelho paradas nas esquinas, apesar do frio. Meu pai parou em frente a uma casa grande, pintada de vermelho desbotado, com uma placa de madeira onde se lia "Pensão Flor da Noite". Havia luzes acesas dentro, mesmo sendo de manhã, e um cheiro forte de perfume barato e cigarro vinha lá de dentro. "É aqui", ele disse, empurrando o portão de ferro que rangeu como se protestasse. Nosso novo lar. Foi naquele momento, parada na frente daquela casa vermelha, que senti um aperto no peito. Como se algo me avisasse que estava prestes a cruzar uma porta da qual jamais conseguiria voltar. Se eu soubesse o que me esperava lá dentro, teria corrido para longe, mesmo sem ter para onde ir. Mas eu era apenas uma menina assustada, com frio e fome,
seguindo o único adulto que deveria me proteger para dentro do que viria a ser o início do meu inferno pessoal. Ah, meus queridos que estão me acompanhando até aqui, como é difícil reviver essas memórias. Às vezes preciso parar um pouco, respirar fundo, tomar um gole do meu chimarrão para conseguir continuar. Mas sei que essa história precisa ser contada, porque infelizmente existem muitas Annes por aí, meninas que tiveram sua infância roubada e que precisam saber que é possível sobreviver, é possível reconstruir a vida mesmo depois do pior. Não se esquecem de deixar um comentário contando de onde vocês estão assistindo. Tenho uma netinha que mora em Floripa e sempre me manda beijos pelo celular. Tecnologia é coisa maravilhosa, não é mesmo? No meu tempo era carta que demorava semanas para chegar. Obrigada por me acompanharem até aqui. Lembro como se fosse hoje o momento em que cruzei aquela porta vermelha da pensão Flor da Noite. O cheiro forte de perfume barato misturado com bebida e fumaça de cigarro me deu náuseas na hora. Tudo lá dentro parecia estar coberto por um véu de poeira que dançava nos raios de sol que entravam pelas frestas das cortinas pesadas. As paredes, forradas com um papel vermelho desbotado, tinham manchas suspeitas e quadros de mulheres seminuas em poses que me fizeram baixar os olhos de vergonha. Uma mulher alta, de cabelos tingidos de loiro e unhas compridas pintadas de vermelho, veio nos receber. Devia ter uns 40 anos, mas o rosto estava marcado de uma forma que a fazia parecer bem mais velha. Usava um hobby de cetim sobre uma camisola curta, mesmo sendo ainda manhã, e tinha um cigarro pendurado no canto da boca. Arnaldo, finalmente chegou, ela disse dando um beijo no rosto do meu pai. E essa deve ser a menina que você falou. Ela me olhou de cima a baixo, como quem avalia um animal no mercado. Seus olhos demoraram nos meus. Depois desceram lentamente pelo meu corpo ainda de criança. Senti um arrepio gelado subir pela espinha. Meio magrinha, não? Ela comentou, soprando fumaça para o alto. Vai engordar agora que vai comer direito. Meu pai respondeu, dando tapinhas nas minhas costas, como se estivesse exibindo um filhote premiado. Onde ficam nossos quartos, Carmen? A mulher deu uma risada rouca que parecia arranhar a garganta. Seu quarto é lá no fundo, perto da cozinha. O dela... Bem, vamos ver onde encaixamos a menina. Algo na forma como ela disse aquilo me deixou em alerta. Apertei a sacola com minhas coisas contra o peito, como se aquele punhado de roupas velhas pudesse me proteger. Subimos uma escada rangente para o segundo andar, onde um corredor estreito dava para várias portas fechadas. Estava tudo silencioso àquela hora da manhã. Mais tarde descobri que a pensão só ganhava vida depois das 6 da tarde. Essa aqui vai ser sua cama por enquanto, disse Carmen, abrindo a porta de um quarto pequeno com 3 camas de solteiro. Você divide com a Sônia e a Dora. Elas estão dormindo agora, então não faça barulho. Nas camas, 2 mulheres jovens dormiam profundamente. Uma delas tinha marcas roxas no braço que se estendia para fora do lençol. A outra tinha o rosto virado para a parede, mas seu cabelo descolorido espalhava-se pelo travesseiro como palha ressecada. E o banheiro? Perguntei baixinho. No fim do corredor. Usa rápido quando for, as meninas precisam ficar bonitas à noite. Meu pai já tinha sumido escada abaixo, nem se despediu. Fiquei ali, parada no meio daquele quarto estranho, segurando minha sacola, sem saber o que fazer. Carmen me olhou com impaciência. Guarda tuas coisas naquela gaveta ali e desce. Tem trabalho na cozinha. Daquele dia em diante, minha rotina se estabeleceu rapidamente. Acordava cedo, antes das moças do segundo andar, e ajudava na limpeza da casa. Lavava pilhas de lençóis manchados, esfregava o chão pegajoso do salão onde havia um pequeno palco com um poste no meio, e limpava dezenas de copos sujos de batom e bebida. À tarde, ajudava na cozinha, descascando batatas e preparando a janta para os clientes que chegavam à noite. Não frequentava mais a escola. Meu pai disse que não precisava mais disso, que agora eu tinha um ofício para aprender. As moradoras da casa, que eu logo descobri serem prostitutas, me tratavam com uma mistura de pena e distância. Algumas eram gentis, como a Sônia, que dividia o quarto comigo e às vezes me dava balas ou me emprestava um livro de fotonovelas.
Outras mal notavam minha existência, ocupadas demais com seus próprios problemas, quase todas viciadas em algo: bebida, comprimidos ou aquele pó branco que cheiravam antes de descer para trabalhar. Carmen, a gerente do lugar, mantinha olhos de falcão sobre tudo e todos. Nada acontecia naquela casa sem seu conhecimento, e ela e meu pai formavam uma dupla perfeita de exploradores. Ela cuidava das meninas e ele lidava com os clientes, cobrando, intimidando quando necessário e acertando contas com os policiais que apareciam regularmente para receber seu salário extra. Por quase um ano, consegui me manter apenas como a menina que limpava e ajudava na cozinha. Rezava todas as noites, como a dona Marlene tinha me ensinado, pedindo que continuasse assim. Mas no fundo, sabia que estava apenas adiando o inevitável. A mudança veio quando completei 12 anos. Nem me lembrava que era meu aniversário. Ninguém nunca tinha feito questão de comemorar, afinal. Estava na cozinha, como sempre, descascando batatas, quando meu pai entrou com Carmen. Já tá na hora dela começar a dar retorno do que come, meu pai disse, acendendo um cigarro. A Margarida foi embora semana passada e o turco tá pedindo uma menina mais jovem. Carmen me olhou avaliadora. Ela ainda é muito criança, Arnaldo. Nem tem corpo ainda. Tem gente que gosta assim mesmo, ele rebateu. E havia algo tão frio, tão calculista em seus olhos, que não reconheci o homem à minha frente como meu pai. Naquele momento, entendi o que significava ter o coração partido. Não de amor romântico, mas de uma desilusão tão profunda que quebra algo essencial dentro de você. O homem que deveria me proteger contra todos os males do mundo estava me entregando a eles de mãos beijadas. Pai, consegui dizer, a voz falhando, as lágrimas já embaçando minha visão. Por favor, não. Ele nem olhou direito para mim. Para de choramingas. Tu acha que a vida é fácil? Que dá para ficar de barriga cheia sem fazer nada? Todo mundo aqui trabalha, tu não é melhor que ninguém. Tentei correr, mas para onde? Não tinha ninguém no mundo, nenhum lugar para ir. As ruas de Porto Alegre no inverno podiam ser cruéis para uma menina sozinha, talvez até piores que aquela casa. Ou pelo menos foi o que pensei na época, jovem demais para entender que nada poderia ser pior do que o que estava por vir. Naquela mesma noite, depois de um banho de beleza forçado, onde Carmen esfregou minha pele até ficar vermelha e lavou meu cabelo com um shampoo perfumado demais, me vestiram com uma camisola branca de tecido fino. O turco gosta desse estilo inocente, explicou Carmen enquanto passava um batom claro nos meus lábios. Não chora, que borra a maquiagem, ela disse, não com gentileza, mas com a impaciência de quem tem um trabalho a fazer. E não adianta espernear, só deixa tudo pior. Uma hora acaba. O turco não era turco de verdade. Era um homem gordo, de uns 50 anos, dono de uma fábrica de calçados ali do 4º distrito. Um cliente especial, como Carmen o chamava. O tipo que pagava bem para ter privilégios. O que aconteceu naquele quarto, naquela noite, é algo que durante muito tempo não conseguia nem colocar em palavras. A dor, a humilhação, o medo paralisante. Fechei os olhos e me transportei para longe dali, para uma praia que tinha visto em um livro da escola, com águas azuis e areia branca. Me imaginei correndo livre, longe de tudo aquilo, enquanto meu corpo ficava preso naquele quarto abafado, sendo usado como se não fosse nada além de um objeto. Quando terminou, o turco deu tapinhas na minha cabeça como se faz com um cachorro obediente e deixou algumas notas na cômoda. Boazinha, ele disse, ajeitando a roupa. Vou voltar semana que vem. Mal consegui me arrastar de volta para o quarto que dividia com Sônia e Dora. Quando cheguei lá, sangrando e tremendo, Sônia estava acordada, fumando sentada na cama. Olhou para mim e vi algo em seus olhos. Uma mistura de pena e reconhecimento, como quem vê seu próprio passado refletido em outra pessoa. Vem cá, ela disse, abrindo espaço na cama ao lado dela. Vou te limpar. Com um pano molhado em água morna, ela gentilmente limpou meu corpo machucado. Depois me deu um comprimido. Pra dor, explicou. Amanhã vai estar melhor. Mas não estava melhor no dia seguinte, nem no outro, nem na semana seguinte. O turco voltou, como prometido, e trouxe amigos. Depois vieram outros homens,
comerciantes, operários, motoristas de caminhão, às vezes até policiais. Meu pai recebia o dinheiro, sempre satisfeito com quanto eu rendia, e em troca me dava um teto, comida e ocasionalmente um vestido novo. Para atrair mais cliente, ele dizia. Às vezes, nem eram apenas homens querendo sexo. Alguns queriam apenas uma companhia jovem para beber e conversar, exibir para os amigos. Esses eram os momentos de alívio, ainda que breves. Um fazendeiro de Viamão até me deu um broche de prata certa vez, depois de uma noite onde só tive que sentar ao lado dele enquanto bebia e contava histórias da juventude. Os meses se transformaram em anos. Porto Alegre mudava lá fora. Falavam de uma ditadura, de pessoas desaparecidas, de estudantes presos. Dentro da pensão Flor da Noite, pouca coisa mudava. Meninas chegavam, outras partiam, para outras casas, para casar com clientes que se apaixonavam ou simplesmente sumiam sem deixar rastro. Algumas morriam, de overdose, de abortos mal-sucedidos, de doenças que ninguém tratava direito. Quando completei 15 anos, já não era mais a novidade da casa. Outras meninas mais jovens tinham chegado, trazidas por pais desesperados por dinheiro, namorados exploradores ou pelas próprias circunstâncias cruéis da vida. Eu tinha certa posição agora. Os clientes mais antigos me pediam especificamente, e Carmen até me deixava ficar com algumas gorjetas escondidas do meu pai. Foi nessa época que conheci o Jeremias, um rapaz que trabalhava entregando bebidas para o cabaré. Ele tinha 18 anos, olhos gentis e um jeito quieto de observar tudo. Sempre que me via, sorria de um jeito diferente dos outros homens. Não com luxúria ou interesse, mas com algo parecido com respeito. Começamos a conversar nos momentos em que ele entregava as caixas de cerveja e cachaça. Descobri que ele estudava à noite, depois do trabalho, sonhando em ser professor algum dia. Quando contei que também queria ter estudado mais, ele começou a me trazer livros escondidos entre as garrafas. Conhecimento ninguém pode tirar de ti, ele dizia, enquanto me mostrava onde tinha parado na leitura anterior. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com esperança. Jeremias falava de um mundo lá fora que eu quase tinha esquecido que existia. Um mundo onde as pessoas trabalhavam em empregos normais, estudavam, construíam famílias por escolha e amor, não por obrigação ou desespero. Nos meus devaneios, imaginava fugir com ele, começar uma vida nova, longe dali. Mas a realidade sempre se impunha cruel. Eu não tinha documentos, meu pai guardava tudo. Não tinha dinheiro próprio, além das poucas gorjetas que escondia no forro do colchão. E o mais importante, não tinha para onde ir. Além disso, meu pai parecia ter olhos em toda parte. Uma vez, quando me viu conversando com Jeremias por tempo demais, me deu uma surra tão violenta que fiquei 3 dias sem poder trabalhar, o que só o deixou ainda mais furioso. Tu é minha fonte de renda, não esquece, ele gritou, o bafo de cachaça me engolfando enquanto ele apertava meu rosto entre os dedos. Se tentar fugir, te acho e te quebro as pernas. Eu sabia que não era apenas uma ameaça. Tinha visto o que ele fez com a Denise, uma das meninas que tentou escapar, levando dinheiro da caixa. Quando a trouxeram de volta, uma semana depois, ela mal conseguia andar, e seu rosto estava tão desfigurado que alguns clientes regulares nem a reconheceram. Aos 16 anos, já tinha perdido a conta de quantos homens passaram pelo meu corpo, quantas humilhações engoli em silêncio, quantas noites chorei até adormecer. Minha única fuga eram os livros que Jeremias trazia e as pequenas gentilezas que trocávamos quando ninguém estava olhando. Um sorriso, um toque de mãos, uma palavra de incentivo. Tu é forte, Anne, ele me dizia. Mais forte do que pensa. Um dia vai sair daqui. Eu queria acreditar nele. Precisava acreditar em algo para continuar acordando a cada manhã. Mas os anos na pensão Flor da Noite tinham me ensinado a duvidar de promessas e a temer sonhos grandes demais. A esperança, descobri cedo, pode ser a mais cruel das torturas quando se vive em um mundo sem saída. Contudo, mesmo nos lugares mais escuros, a vida encontra jeitos de seguir em frente. E foi assim, entre dor e pequenos momentos roubados de alegria, que comecei a planejar minha libertação. Não ainda sabendo como ou quando,
mas com a certeza crescente de que não morreria naquela casa vermelha, de que minha história não terminaria ali, sendo apenas mais uma menina quebrada pelo próprio pai e pelo sistema que permitia que homens como ele existissem impunes. O que eu não sabia era que minha chance viria de uma forma que eu jamais poderia prever, através de uma tragédia que mudaria para sempre o rumo da minha vida. O inverno de 1970 em Porto Alegre foi um dos mais gelados que me lembro. O minuano descia cortante pelos corredores mal vedados da pensão Flor da Noite, fazendo as janelas tremerem e as meninas se encolherem sob cobertores finos. Eu já estava com 17 anos e sentia como se tivesse vivido várias vidas dentro daquelas paredes vermelhas. Meu corpo havia mudado. Não era mais a menina magrela que entrou ali 6 anos atrás. Agora tinha curvas que os homens cobiçavam, cabelos compridos que Carmen insistia que eu mantivesse para os clientes terem onde segurar, como ela dizia com sua crueldade casual. Meu rosto havia perdido qualquer traço de infância, endurecido por experiências que ninguém deveria viver. O cabaré também havia mudado. Com o endurecimento da ditadura, os militares faziam batidas frequentes em estabelecimentos como o nosso, não para nos salvar, nunca para isso, mas para extorquir mais dinheiro ou serviços gratuitos. Meu pai, sempre atento às oportunidades, começou a traficar informações tanto quanto corpos. Clientes bêbados falavam demais, e ele sabia exatamente para quem vender essas palavras descuidadas. Foi nessa época que as coisas pioraram de uma forma que eu não imaginava ser possível. Já não era apenas atender os clientes regulares do cabaré. Meu pai começou a me alugar para festas privadas, encontros em hotéis de luxo, até mesmo para viagens curtas com homens de negócios que passavam por Porto Alegre. É uma promoção, ele disse, rindo, quando me contou sobre o novo arranjo. Esses homens pagam 5 vezes mais que os peões que vêm aqui, e tu só precisa sorrir, dançar um pouco e fazer o de sempre. O de sempre, como se fosse normal, como se cada vez não custasse um pedaço da minha alma. Numa dessas festas, conheci o deputado Meirelles. Não vou dizer o nome completo mesmo depois de tantos anos. Alguns demônios não merecem ser invocados nem pela memória. Era um homem de seus 50 anos, barriga proeminente sob ternos caros, cabelos grisalhos sempre bem penteados e um sorriso que congelava o sangue. Dizia-se defensor da família brasileira durante o dia, nos palanques e entrevistas. À noite, era um dos piores predadores que já conheci. Ele se interessou por mim imediatamente. Quero a moreninha, disse ao meu pai, apontando como quem escolhe um corte de carne no açougue. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. O deputado não queria apenas sexo, queria poder, queria subjugar, queria machucar. Quando voltei para o cabaré na manhã seguinte, estava tão machucada que até Carmen, normalmente indiferente ao nosso sofrimento, arregalou os olhos. Meu Deus, menina, o que ele fez contigo? Não consegui responder. Apenas me arrastei para o quarto e desmaiei na cama, acordando horas depois com Sônia limpando meus ferimentos. Precisei ficar quase uma semana sem trabalhar, para me recuperar minimamente. Achei que seria o fim, que nunca mais teria que ver aquele homem. Mas estava enganada. O deputado Meirelles gostou tanto da nossa sessão que fez uma proposta ao meu pai. Queria exclusividade comigo, pelo menos 2 vezes por semana. Pagaria uma quantia mensal que fez os olhos do meu pai brilharem de cobiça. É tua chance de subir na vida, guria. Ele me disse quando me contou do acordo, como se estivesse me oferecendo uma oportunidade de emprego legítima. Um homem influente assim, quem sabe ele não se apaixona e te tira daqui? A ideia de me casar com aquele monstro para escapar me pareceu tão terrível quanto continuar no cabaré. De qualquer forma, não tinha escolha. Meu pai já tinha aceitado o dinheiro, já tinha feito a promessa. E assim começou um novo capítulo do meu inferno pessoal. Durante quase 1 ano, fui propriedade particular do deputado Meirelles. Às vezes, ele me levava para um apartamento que mantinha no centro, outras vezes para hotéis, ocasionalmente para festas, onde eu era exibida como um troféu antes de ser usada nos quartos dos fundos por ele e às vezes por seus amigos políticos. Conheci juízes, empresários, até mesmo um general durante esse período. Homens poderosos que decidiam o destino do país durante o dia e à noite
Tratavam meninas como eu como menos que humanas. Ouvi conversas que não deveria ouvir, segredos sobre negócios ilícitos, sobre pessoas que desapareciam, sobre dinheiro que sumia dos cofres públicos. Tu não ouviu nada, entendeu? Meirelles sempre me lembrava, com um aperto doloroso no meu braço ou no meu pescoço. Meninas que falam demais acabam boiando no Guaíba. Não era uma ameaça vazia. Uma das meninas do cabaré, Luísa, tinha sumido depois de falar demais para um jornalista bêbado. Encontraram seu corpo 3 dias depois, perto da Ilha da Pintada. A polícia arquivou o caso como afogamento acidental. O deputado gostava de me machucar de formas que não deixassem marcas visíveis, ou pelo menos não em lugares que outros pudessem ver. Tinha um prazer doentio em me fazer implorar, em me humilhar de todas as formas possíveis. Às vezes trazia presentes, um vestido caro, um perfume, joias, como se isso compensasse o terror que me fazia viver. Você deveria ser grata, ele dizia, enquanto colocava um colar de pérolas no meu pescoço marcado por seus dedos. Quantas mocinhas da sua classe têm coisas assim? Foi durante esse tempo que comecei a pensar seriamente em me matar. A ideia da morte parecia um alívio diante da vida que levava. Cheguei a guardar comprimidos que algumas das meninas usavam para dormir, escondendo-os numa fenda na parede atrás da cabeceira da minha cama. Quando juntasse o suficiente, acabaria com tudo. Mas então, num dos dias mais escuros, quando já tinha quase 20 pílulas escondidas e planejava usá-las no próximo final de semana, Jeremias apareceu com um novo livro para mim. Era O Pequeno Príncipe, uma história infantil que eu nunca tinha lido. Parece bobo, mas não é, ele disse, com aquele sorriso gentil que era como um raio de sol em meio à tempestade constante da minha vida. Acho que você vai gostar. Li o livro escondida, em pequenos intervalos durante o dia, quando deveria estar dormindo para repor as energias para a noite. E algo naquela história simples tocou o que restava da minha humanidade. A rosa do príncipezinho, tão frágil e mesmo assim tão importante. As estrelas que riem para quem sabe olhar. A raposa que fala sobre criar laços. A gente só enxerga bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase ficou martelando na minha cabeça por dias. O que era essencial em mim? O que ainda restava que não podiam tocar, não podiam sujar, não podiam quebrar? Devolvi o livro a Jeremias na semana seguinte, junto com as pílulas que tinha guardado. O que é isso? Ele perguntou confuso. Algo que não vou mais precisar, respondi. Esse livro me fez lembrar que ainda estou viva, que ainda posso sentir algo além de dor e medo. Seus olhos se encheram de lágrimas e percebi que ele tinha entendido exatamente o que aquelas pílulas significavam. Sem dizer nada, apenas me abraçou, um abraço puro, sem segundas intenções, o tipo de toque que eu quase tinha esquecido que existia. Foi nesse momento que decidimos. Precisávamos tentar fugir. Não importava o risco, não importava o preço. Qualquer coisa seria melhor que aquela meia vida que eu levava. Durante meses planejamos em segredo. Jeremias juntava dinheiro de seu salário como entregador, guardando cada centavo que podia. Eu comecei a esconder parte das gorjetas que ocasionalmente recebia, costurando-as no forro de um casaco velho que ninguém prestava atenção. Também guardava informações. Ouvia atentamente as conversas do deputado Meirelles e seus amigos, memorizando nomes, datas, locais de encontros secretos. Se nos pegarem, expliquei a Jeremias, isso pode ser nosso seguro de vida. Não era muito, mas era algo. Uma chance, por menor que fosse. Nossa oportunidade surgiu quando soubemos que meu pai planejava me vender de vez para o deputado. Não mais apenas encontros regulares, mas uma transferência completa. Eu iria morar no apartamento de Meirelles como sua empregada doméstica oficial, disponível 24 horas por dia para seus caprichos. É o melhor negócio que já fiz. Meu pai gabou-se para Carmen, sem saber que eu ouvia atrás da porta. Um pagamento único, uma bolada. Nunca mais preciso me preocupar com ela. Nunca mais se preocupar comigo. Como se algum dia tivesse se preocupado, como se algum dia tivesse sido um pai de verdade. A transferência aconteceria em uma semana. Não tínhamos todo o dinheiro que planejávamos juntar.
Nem um plano totalmente formado, mas era agora ou nunca. Jeremias conseguiu documentos falsos com um conhecido que trabalhava em cartório. Não eram perfeitos, mas serviriam para nos levar para longe dali. Na véspera da fuga, encarei meu reflexo no espelho rachado do banheiro do cabaré. Quem era aquela mulher que me olhava de volta? Nos olhos, uma dureza que nenhuma jovem de 18 anos deveria ter. No corpo, marcas que contavam histórias que ninguém deveria viver. Mas também, pela primeira vez em muito tempo, uma faísca de algo que se parecia com esperança. Amanhã, sussurrei para meu reflexo. Amanhã seremos livres. Mal sabia eu que o destino tinha outros planos para aquela noite. Planos que envolveriam sangue, fogo e uma transformação que nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar. Naquela mesma noite, enquanto eu arrumava discretamente minhas poucas coisas para a fuga, ouvi gritos vindos do andar de baixo. Não os gritos habituais de bêbados celebrando ou de alguma briga entre clientes. Eram gritos de puro terror. Corri para a escada e vi uma cena que jamais esquecerei. Meu pai, cambaleando no meio do salão, uma garrafa quebrada na mão, sangue escorrendo de um corte profundo no rosto. À sua frente, o deputado Meireles, vermelho de fúria, gritando sobre ter sido enganado. Tu vendeu a menina para outros também, depois de nosso acordo. Meu pai, bêbado como sempre, ria de forma provocativa. E daí? O que vai fazer? Me denunciar? Logo você? Foi tudo muito rápido. O deputado sacou uma arma pequena de dentro do paletó e atirou. 1, 2, 3 vezes. Meu pai caiu como um saco de batatas no chão sujo do cabaré, o sangue formando uma poça ao seu redor. As meninas gritavam, os clientes corriam para fora. Carmen tentou acalmar Meireles, mas ele estava fora de si. Atirou novamente, acertando um lampião a óleo que explodiu contra a parede de madeira seca. Em segundos, o fogo começou a se espalhar. Da escada onde eu estava paralisada, vi o deputado olhar para cima e me ver. Seus olhos encontraram os meus, e neles havia uma promessa clara de que eu seria a próxima. Ele começou a subir os degraus, arma em punho, enquanto atrás dele o fogo devorava cortinas e móveis com uma velocidade assustadora. Corri de volta para o quarto, tranquei a porta e, num desespero cego, quebrei a janela com uma cadeira. O segundo andar não era tão alto. Abaixo havia um pequeno telhado de um depósito anexo. Sem pensar 2 vezes, peguei meu casaco com o dinheiro costurado e pulei. A queda foi dolorosa. Senti meu tornozelo torcer, mas o medo me fez ignorar a dor. Escorreguei pelo telhado e caí no beco lateral, justamente onde Jeremias estava me esperando, mais cedo do que o combinado, graças aos céus. Anne, meu Deus, o que aconteceu? Não havia tempo para explicações completas. Meu pai está morto, Meireles enlouqueceu, a casa está pegando fogo, temos que correr. Ele não questionou. Me ajudou a levantar e juntos fugimos pela noite de Porto Alegre, enquanto atrás de nós, a pensão Flor da Noite virava um inferno em chamas, levando consigo histórias de horror que ninguém jamais saberia por completo. Cocheando, apoiada em Jeremias, olhei para trás uma última vez. O céu estava alaranjado com o reflexo das chamas, e podia ouvir ao longe as sirenes dos bombeiros se aproximando. Não sabia quem tinha conseguido escapar, quem estava preso nas chamas. A culpa por não ter tentado ajudar as outras meninas me corroeria por anos, mesmo sabendo que provavelmente teria morrido se tivesse voltado. Naquela noite, perdi tudo o que conhecia, o teto onde vivia, o pai que nunca foi realmente um pai, a vida miserável, mas previsível que levava. Mas também ganhei algo precioso: a liberdade. Uma liberdade manchada de sangue e cinzas, nascida da tragédia, mas ainda assim, liberdade. O que eu não sabia era que aquela noite de fogo e morte seria apenas o começo da minha verdadeira jornada. Que das cinzas daquela casa de horrores eu renasceria, não como uma vítima, mas como alguém determinada a fazer justiça. Não apenas para mim, mas para todas as meninas cujas vozes foram silenciadas nas sombras de lugares como a Pensão Flor da Noite. Jeremias e eu seguimos pela noite, 2 jovens assustados, feridos e pobres, mas unidos por algo mais forte que o medo:
A esperança de que, apesar de tudo, ainda pudéssemos construir uma vida que valesse a pena ser vivida. Fugimos por becos escuros de Porto Alegre naquela noite, o clarão do incêndio iluminando o céu atrás de nós como um terrível amanhecer. Meu tornozelo latejava de dor, mas o medo dava asas aos meus pés. Jeremias me conduziu até uma pensão barata no bairro Navegantes, onde uma senhora idosa, Dona Jurema, nos alugou um quartinho nos fundos, sem fazer muitas perguntas. Vocês parecem assustados demais para quem só está procurando um lugar para dormir, ela comentou, olhando desconfiada para minhas roupas inadequadas e para o sangue seco em meus braços, resultado dos cortes da janela quebrada. Estão fugindo de quê? De tudo, respondi com uma honestidade que surpreendeu até a mim mesma. Ela apenas assentiu, como quem já viu muito da vida para se chocar com qualquer coisa. O quarto é pequeno e o banheiro é compartilhado, mas é limpo. Pago adiantado, sem registro por enquanto. Aquele cubículo de paredes descascadas se tornaria nosso refúgio pelos próximos meses. Dormíamos em um colchão fino no chão. Cozinhávamos em um fogareiro improvisado. Lavávamos nossas poucas roupas na pia do banheiro comunitário. Era uma vida de privações, mas ainda assim, incomparavelmente melhor do que a que eu deixara para trás. No dia seguinte à nossa fuga, os jornais noticiaram o incêndio na Casa de Tolerância, do 4º Distrito. 7 mortos, incluindo meu pai e 2 das meninas que não conseguiram escapar a tempo. O nome do deputado Meirelles não aparecia em lugar nenhum na reportagem. Apenas uma menção a um cliente que está sendo procurado para esclarecimentos. O poder já trabalhava para proteger os seus. Jeremias conseguiu um trabalho em uma fábrica de móveis nas proximidades. A paga era miserável, mas era honesta. Eu não podia procurar emprego. Não tinha documentos reais, e o medo de ser reconhecida por algum antigo cliente me paralisava. Passava os dias trancada no quartinho, olhando pela janelinha que dava para um pátio interno, como um pássaro que ainda não acredita que a porta da gaiola está aberta. À noite, os pesadelos me perseguiam. Acordava gritando, coberta de suor frio, revivendo os horrores de todos aqueles anos. Jeremias me abraçava em silêncio até que eu me acalmasse, nunca exigindo mais do que eu podia dar, nunca me tocando de forma que pudesse me lembrar dos homens que tinham passado pelo meu corpo. Um mês depois da fuga, vi no jornal que Jeremias trouxe que o deputado Meirelles tinha sido absolvido de qualquer envolvimento no incêndio da pensão. As testemunhas não puderam confirmar sua presença no local, dizia a matéria pequena, escondida no canto de uma página. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Não era o medo impotente de antes, mas algo ardente, algo que exigia ação. Ele não pode simplesmente sair impune, falei para Jeremias, amassando o jornal entre os dedos. Ele matou pessoas, ele ia me matar também. O que podemos fazer? Ele é poderoso, tem amigos influentes. Nós somos ninguém. Ninguém não, respondi. Uma ideia tomando forma na minha mente. Eu sou uma testemunha. E mais que isso, tenho informações que ele não gostaria que viessem a público. Durante os anos como propriedade do deputado, eu tinha ouvido coisas, muitas coisas, nomes, datas, locais, negócios ilícitos, propinas, tráfico de influência, até mesmo o envolvimento dele na morte de um jornalista investigativo que tinha sido oficialmente registrada como acidente de carro. Você está pensando em denunciá-lo? Para quem? A polícia trabalha para gente como ele. Jeremias tinha razão, claro. A polícia não era confiável. Muitos dos próprios oficiais eram clientes regulares de lugares como a Pensão Flor da Noite. Os juízes também estavam na folha de pagamento de homens como Meirelles. A imprensa? Controlada ou intimidada pela ditadura. Preciso pensar, respondi. Deve haver um jeito. Foi então que, folheando o mesmo jornal dias depois, vi uma pequena nota sobre uma organização chamada Mães da Praça da Matriz. Um grupo de mulheres que se reuniam silenciosamente em frente à Assembleia Legislativa para protestar pelos filhos e filhas desaparecidos durante a ditadura. Inspiradas pelas Mães da Praça de Maio na Argentina, elas desafiavam o regime com sua presença silenciosa, mas insistente. É isso, falei para Jeremias.
Vou procurar essas mulheres. Elas não têm nada a perder, assim como eu. Ele tentou me dissuadir, preocupado com os riscos. Mas eu estava determinada. Usando um lenço para cobrir o rosto, fui até a Praça da Matriz num domingo, quando sabia que elas estariam lá. Observei de longe por um tempo, tentando identificar quem parecia liderar o grupo. Finalmente, reuni coragem e abordei uma senhora de cabelos grisalhos e postura digna, que segurava uma foto de uma jovem muito parecida com ela. Preciso falar sobre pessoas que também desapareceram, sussurrei. Pessoas que ninguém procura porque não eram consideradas importantes. Ela me olhou com olhos que conheciam o sofrimento intimamente. Venha comigo, respondeu simplesmente. Seu nome era Dona Helena, e ela havia perdido a filha universitária, Beatriz, 3 anos antes. Levaram-na da faculdade em plena luz do dia, contou. Nunca mais a vi. Dizem que estava envolvida com subversivos, mas ela só queria um país melhor. Dona Helena me levou para sua casa, um apartamento modesto no centro. Lá, conheci outras 2 mulheres do grupo. Dona Margarida, cujo filho médico tinha desaparecido após tratar um guerrilheiro ferido, e Dona Conceição, cujo marido jornalista nunca voltou para casa após publicar uma matéria crítica ao governo. Contei minha história para elas, sem omitir nada. Falei do cabaré, dos anos de abuso, do deputado Meireles e seus amigos poderosos, do incêndio, da minha fuga. Falei das meninas que morreram, tanto no incêndio quanto antes, desaparecidas, silenciadas, esquecidas porque eram apenas prostitutas. Falei das informações que tinha, de tudo que tinha ouvido nas noites em que homens poderosos falavam livremente na minha frente, como se eu fosse um móvel, um objeto sem ouvidos ou cérebro. Esperava ver nojo, talvez até desprezo no rosto daquelas senhoras de classe média. Em vez disso, vi compreensão e uma raiva que ecoava a minha própria. Os mesmos homens que fazem desaparecer nossos filhos são os que exploram meninas como você, disse Dona Helena, segurando minha mão. É o mesmo sistema de poder e impunidade. Foi assim que, aos 19 anos, me juntei a um grupo de resistência. Não pegávamos em armas, nem explodíamos quartéis. Nossa luta era mais sutil, mais paciente. Coletávamos informações, estabelecíamos conexões, documentávamos crimes que o regime preferia esquecer. Dona Helena tinha contatos com jornalistas estrangeiros, pessoas que podiam publicar o que a imprensa brasileira amordaçada não podia. Através dela, conheci Thomas, um repórter americano que trabalhava para o The Washington Post e estava no Brasil fazendo uma matéria sobre a ditadura. Sua história é importante, ele me disse, após ouvir meu relato. E as informações que você tem sobre o envolvimento de políticos com tráfico, propina e até assassinatos. Isso precisa vir a público, mesmo que não seja aqui no Brasil. Passei dias detalhando tudo o que sabia para Thomas. Nomes, datas, valores, conversas que tinha ouvido. Ele anotava tudo meticulosamente, ocasionalmente tirando fotos dos meus machucados, ainda em processo de cicatrização, das marcas permanentes que os anos de abuso tinham deixado no meu corpo. Isso vai ser publicado em breve, prometeu. Não posso garantir que vai derrubar o deputado Meireles imediatamente, mas vai manchar sua reputação internacionalmente. E mais importante, vai conectar sua história a um problema maior. Vai mostrar como a exploração sexual de menores é ligada à corrupção política e à repressão. 2 semanas depois, a reportagem saiu. Não no Brasil, claro, mas nos Estados Unidos e depois republicada em jornais europeus. Meu nome não aparecia. Para minha proteção, fui identificada apenas como A, uma sobrevivente de um bordel em Porto Alegre. Mas os nomes dos poderosos envolvidos estavam todos lá, incluindo o do deputado Meireles. A repercussão internacional foi imediata. Embaixadas pressionaram, organizações de direitos humanos manifestaram repúdio. O regime militar, preocupado com sua imagem externa, em um momento em que dependia de empréstimos internacionais, viu-se forçado a agir. Uma investigação foi aberta, não sobre o cabaré ou sobre a exploração sexual em si, mas sobre as conexões do deputado com propinas e lavagem de dinheiro. Meireles foi chamado a depor e, sentindo-se encurralado, cometeu o erro de tentar fugir do país.
Foi detido no aeroporto de Porto Alegre com uma mala cheia de dólares não declarados, o suficiente para que fosse preso preventivamente enquanto as investigações prosseguiam. Eu acompanhava tudo pelos jornais, escondida na segurança relativa do apartamento de Dona Helena, que tinha insistido que eu me mudasse para lá quando a reportagem foi publicada. "É mais seguro aqui", ela disse. "E você pode continuar os estudos." Porque sim, eu tinha voltado a estudar. Com a ajuda do grupo de mães, consegui documentos novos e legítimos, e me matriculei para terminar o ensino fundamental à noite. Era a aluna mais velha da turma, mas também a mais determinada. Estudava com uma fome de conhecimento que surpreendia até os professores. Jeremias vinha me visitar sempre que podia. Nossa relação tinha evoluído para algo profundo, mas ainda casto. Eu ainda não estava pronta para a intimidade física, e ele respeitava isso completamente. "Temos tempo", ele dizia. "Toda uma vida pela frente." A queda do deputado Meirelles foi apenas o começo. As investigações levaram a outros nomes, outros esquemas. Uma rede de corrupção e exploração começou a ser desmantelada. Não era a justiça completa que eu sonhava. Muitos escaparam, protegidos por suas conexões. Mas era mais do que eu jamais imaginei possível. Em 1975, 2 anos após minha fuga do cabaré, fui chamada para testemunhar no processo contra Meirelles. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Encarar aquele homem novamente, sentir seu olhar de ódio sobre mim enquanto eu relatava, com voz trêmula mas firme, tudo o que ele tinha feito comigo e com outras meninas. "Por que deveríamos acreditar em você?" perguntou o advogado dele, tentando me desacreditar. "Uma ex-prostituta, sem educação formal, provavelmente ressentida porque meu cliente encerrou seu relacionamento." Respirei fundo, olhei diretamente nos olhos daquele homem de terno caro e respondi: "Porque estou dizendo a verdade e porque tenho cicatrizes para provar cada palavra." O julgamento durou semanas. Outras mulheres também testemunharam. Ex-funcionárias do cabaré que tinham sobrevivido ao incêndio, uma ex-empregada do apartamento do deputado que confirmou ter visto meninas jovens sendo levadas para lá. Até mesmo um motorista que trabalhava para ele decidiu falar, temendo ser implicado nos crimes. No final, Meirelles foi condenado, não por abuso sexual ou exploração de menores, crimes para os quais as provas foram consideradas insuficientes, mas por corrupção, evasão de divisas e envolvimento indireto na morte do jornalista. 15 anos de prisão, que na prática significariam muito menos, mas ainda assim uma vitória inesperada. No dia da sentença, saí do tribunal e respirei o ar livre de Porto Alegre como se fosse a primeira vez. Tinha 21 anos e finalmente sentia que minha vida me pertencia novamente. "O que você vai fazer agora?" perguntou Dona Helena, que tinha me acompanhado em cada passo do processo. Olhei para a Praça da Matriz, onde mulheres corajosas como ela continuavam sua vigília silenciosa por justiça, e soube exatamente o que queria. "Vou estudar direito", respondi. "Ou talvez me torne policial. Quero garantir que outras meninas não passem pelo que passei. Quero ser a pessoa que eu precisava quando era criança." Ela sorriu, seus olhos brilhando com o que pareciam lágrimas contidas. "Beatriz teria a sua idade agora", disse simplesmente. "Ela ficaria orgulhosa de ver uma jovem como você." Aquele momento, ali nas escadarias do tribunal, marcou o verdadeiro fim do meu cativeiro e o início da minha missão. Não era apenas sobre vingança contra um homem. Era sobre mudar um sistema inteiro que permitia que meninas fossem tratadas como mercadorias. Era sobre transformar minha dor em propósito, minhas cicatrizes em força. E assim, enquanto o deputado Meirelles começava a cumprir sua pena, eu iniciava minha própria jornada de reconstrução e justiça. Uma jornada que me levaria a lugares que jamais imaginei possíveis para uma menina que cresceu nos becos sombrios da pensão Flor da Noite. Meus queridos, se há algo que aprendi nessa longa jornada que chamamos de vida, é que os caminhos nunca são retos, nem previsíveis. Como aquelas ruas de paralelepípedos do centro antigo de Porto Alegre,
cheias de curvas, subidas e descidas inesperadas que te levam a lugares que você jamais imaginou conhecer. Depois do julgamento do deputado Meirelles, em 1975, senti como se finalmente pudesse respirar sem aquele peso constante no peito. Tinha 21 anos, e pela primeira vez, o futuro parecia algo possível, não apenas uma palavra vazia. Continuei morando com Dona Helena, que se tornara a mãe que perdi tão cedo, enquanto terminava meus estudos básicos no supletivo. Jeremias e eu oficializamos nosso relacionamento naquele mesmo ano, um casamento simples no cartório, seguido de um almoço com as poucas pessoas que considerávamos família. Dona Helena, algumas mulheres do grupo das mães da Praça da Matriz, 2 colegas de trabalho dele da fábrica de móveis e Thomas, o jornalista americano que tinha voltado ao Brasil para acompanhar os desdobramentos da história. Nunca imaginei que viveria para ver este dia, confessei a Jeremias na noite do nosso casamento, finalmente pronta para uma intimidade que por anos pareceu impossível. Houve momentos em que nem acreditava que viveria até o dia seguinte. Nosso primeiro lar foi um apartamento minúsculo no bairro Menino Deus. Um quarto, cozinha e banheiro, paredes finas onde ouvíamos os vizinhos discutindo, mas era nosso, limpo, seguro. Cada noite que eu deitava naquela cama simples e acordava na manhã seguinte sem medo, parecia um pequeno milagre. Em 1976, consegui concluir o ensino médio através do supletivo. Estudava durante o dia e, à noite, trabalhava como caixa em um pequeno mercado perto de casa. O dono, seu Alberto, era um senhor italiano que não fazia muitas perguntas sobre meu passado e valorizava minha habilidade com números e minha honestidade. A menina tem cabeça boa, ele dizia para os clientes, como se eu fosse uma descoberta rara. Não erra uma conta, nem um centavo no caixa. Foi seu Alberto quem me mostrou um anúncio no jornal que mudaria o rumo da minha vida. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul estava abrindo inscrições para o primeiro concurso que aceitaria mulheres para o cargo de investigador policial. Olha só isso aqui, Anne, ele apontou para o pequeno anúncio. Não é isso que você sempre fala que queria fazer? Trabalhar com justiça, proteger os outros? Li e reli aquele anúncio como se fosse uma mensagem enviada diretamente para mim. A ideia de me tornar policial tinha surgido como um sonho distante após o julgamento de Meirelles, mas nunca pensei que seria possível tão cedo. Estávamos em plena ditadura militar, e as forças de segurança ainda eram dominadas por homens, muitos deles comprometidos com o regime e seus abusos. Mas ali estava a oportunidade, em letras pretas sobre o papel amarelado do jornal. Os requisitos: ensino médio completo, idade entre 21 e 35 anos, sem antecedentes criminais. Eu cumpria todos. Quando contei a Jeremias sobre minha intenção de prestar o concurso, ele ficou apreensivo. Tem certeza, Anne? A polícia, você sabe como funciona. Muitos deles foram clientes daquele lugar. E se te reconhecerem? Era um risco, claro, mas algo dentro de mim dizia que valia a pena tentar. Justamente por saber como funciona que quero entrar, respondi. Quero mudar de dentro para fora. Quero ser o tipo de policial que eu precisava quando era menina. Estudei como nunca para aquele concurso. Acordava às 5 da manhã para ler antes do trabalho, levava livros para estudar nos intervalos do mercado, ficava até tarde da noite resolvendo exercícios de português, matemática, direito penal básico. Jeremias me ajudava como podia, fazendo perguntas, testando meus conhecimentos. Quando o dia da prova chegou, em março de 1977, estava tão nervosa que mal conseguia engolir o café da manhã. Entrei naquele prédio da Secretaria de Segurança Pública, sentindo todos os olhares sobre mim. Éramos poucas mulheres, no meio de centenas de homens, muitos deles já com experiência militar ou de segurança privada. A prova durou 4 horas. Saí exausta, mas confiante de que tinha feito o melhor possível. Agora era esperar. 2 semanas depois, quando os resultados foram divulgados, nem acreditei ao ver meu nome entre os aprovados para a próxima fase. Eu tinha ficado em 12º lugar entre mais de 500 candidatos. As próximas etapas incluíam testes físicos, psicológicos e uma investigação de antecedentes. Foi nesta última parte que quase tudo desmoronou.
Como explicar os anos sem registro formal de trabalho ou estudo? Como justificar que não havia documentação sobre minha vida entre os 11 e os 19 anos? Decidi que a única saída era a verdade, ou pelo menos uma versão editada dela. Quando chamada para a entrevista com o delegado responsável pela seleção, Dr. Maurício Leal, contei que havia perdido meus pais muito jovem, tecnicamente verdade, e vivido em situação de vulnerabilidade por anos, um eufemismo, mas verdade, até conseguir retomar os estudos e reconstruir minha vida com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim. Absolutamente verdade. O Dr. Maurício me olhou longamente após meu relato, seus olhos penetrantes buscando qualquer sinal de mentira no meu rosto. Senhorita Anne, ele disse finalmente, normalmente esse tipo de lacuna seria motivo para desclassificação imediata. Meu coração afundou. Todos aqueles estudos, toda aquela esperança. No entanto, ele continuou, seus resultados nos testes foram excepcionais. E há algo na sua determinação que me lembra alguém que conheci há muito tempo. Ele fez uma pausa, como se decidindo se deveria continuar. Minha irmã mais nova fugiu de casa aos 15 anos. Também acabou em lugares que nenhuma jovem deveria conhecer. Nunca mais a vi. Sempre me perguntei se alguém estendeu a mão para ajudá-la, se ela teve uma segunda chance como você parece ter tido. Não soube o que responder. Apenas assenti, sentindo um nó na garganta. Vou aprovar sua continuidade no processo seletivo, ele concluiu. Mas saiba que estará sob observação constante. Um deslize, qualquer indício de comportamento inadequado e será desligada imediatamente. Entendido? Sim, senhor. Não vai se arrepender. Em agosto de 1977, aos 24 anos, entrei para a Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul como parte da primeira turma que incluía mulheres. Éramos apenas 8 em uma classe de 60 alunos. 8 pioneiras, enfrentando olhares de desconfiança, piadas machistas e a constante necessidade de provar que éramos tão capazes quanto qualquer homem. O treinamento foi brutalmente difícil, física e emocionalmente. Aulas teóricas de manhã, treinamento físico à tarde, estudo pela noite. Aprendi técnicas de investigação, legislação penal, defesa pessoal, tiro. Cada vez que segurava uma arma nas aulas de tiro, lembrava do deputado Meirelles apontando aquela pistola para mim na noite do incêndio. E minha determinação se renovava. As outras mulheres da turma vinham de contextos completamente diferentes do meu. Filhas de militares, ex-funcionárias públicas, uma advogada que decidiu mudar de carreira. Não compartilhei meu passado com nenhuma delas, mas formamos uma aliança silenciosa, apoiando-nos mutuamente contra o ambiente hostil. Não foi fácil. Houve momentos em que quis desistir, noites em que chorei até adormecer, exausta e duvidando se realmente pertencia àquele lugar. Jeremias foi meu pilar durante todo esse tempo. Ele que tinha abandonado seus próprios sonhos de ser professor para trabalhar em empregos que pagassem melhor e nos sustentassem enquanto eu estudava. Um dia, você vai fazer a diferença na vida de alguém, assim como Thomas e Dona Helena fizeram na sua. Ele me lembrava nos momentos mais difíceis. Vale a pena continuar. Em dezembro de 1978, me formei como investigadora da Polícia Civil, sendo a terceira colocada da minha turma. Na cerimônia de formatura, quando recebi meu distintivo e minha carteira funcional, chorei sem vergonha. Aquele pequeno pedaço de metal representava não apenas uma conquista profissional, mas uma completa transformação pessoal. Da menina abusada do cabaré, à mulher que agora teria poder para proteger outras meninas. Minha primeira designação foi na Delegacia de Proteção ao Menor e ao Adolescente. Na época, uma divisão nova e ainda pouco valorizada dentro da estrutura policial. O delegado-chefe, Dr. Cláudio Barros, era um dos poucos homens progressistas na instituição que realmente acreditava que crianças e adolescentes mereciam proteção especial. Não tenho ilusões, investigadora Anne, ele me disse no primeiro dia. O que fazemos aqui é como enxugar gelo. Para cada criança que conseguimos ajudar, 10 outras continuam sofrendo. Mas se fizermos diferença na vida de uma só que seja, já valeu a pena.
Meu primeiro caso grande veio apenas 3 meses depois de começar. Uma denúncia anônima sobre um estabelecimento na zona norte de Porto Alegre, onde meninas menores de idade estariam sendo exploradas sexualmente. O arrepio que senti ao ler aquele relatório preliminar foi imediato. Era como olhar para meu próprio passado. Convenci o Dr. Cláudio a me deixar liderar a investigação, mesmo sendo a mais novata da equipe. Tenho experiência com esse tipo de situação. Foi tudo que consegui dizer. E algo no meu olhar deve ter comunicado o resto, porque ele apenas assentiu e me deu carta branca. Passei semanas em vigilância, coletando evidências, identificando os responsáveis e os clientes regulares. Vi meninas sendo levadas para dentro, algumas claramente não tendo mais de 13 ou 14 anos. Cada noite que passava observando aquele lugar, sem poder agir imediatamente, era uma tortura. Mas sabia que precisávamos construir um caso sólido. Quando finalmente fizemos a operação, em abril de 1979, resgatamos 8 meninas, a mais nova com apenas 12 anos. Prendemos o dono do estabelecimento, 3 gerentes e vários clientes que estavam no local no momento da batida, incluindo um vereador e um empresário local. Ao entrar naquele lugar, foi impossível não ser transportada de volta para a pensão Flor da Noite. Os mesmos cheiros, os mesmos olhares vazios das meninas, o mesmo desespero palpável no ar. Quando uma das meninas resgatadas se encolheu de medo ao me ver uniformizada, me ajoelhei ao seu lado e sussurrei: "Eu sei exatamente como você se sente. Estive no seu lugar um dia, mas agora você está segura, prometo." Aquela operação foi apenas o começo. Nos anos seguintes, me especializei em casos de exploração sexual de menores e tráfico de pessoas. Em 1982, fui promovida a inspetora, a primeira mulher a alcançar esse cargo na história da Polícia Civil Gaúcha. Em 1985, com o fim da ditadura e a redemocratização do país, ajudei a criar a primeira delegacia especializada em crimes contra a mulher em Porto Alegre, inspirada no modelo que começava a surgir em São Paulo. Ao longo desses anos, Jeremias e eu construímos nossa família. Em 1980, adotamos Clara, uma menina de 5 anos resgatada em uma de minhas operações, cujos pais haviam sido assassinados pelo traficante para quem trabalhavam. 2 anos depois, contra todas as expectativas médicas, os anos de abuso haviam deixado sequelas físicas. Engravidei naturalmente e demos as boas-vindas ao nosso filho, Pedro. A vida não foi sempre fácil. Enfrentei ameaças de morte mais vezes do que posso contar, tentativas de suborno, campanhas para me desacreditar. Quando prendi o filho de um político influente por envolvimento com tráfico de adolescentes em 1989, quase perdi meu emprego devido às pressões políticas. Mas já não era mais aquela menina assustada e impotente. Era uma mulher que conhecia seu valor e não recuava diante de ameaças. Em 1994, o deputado Meirelles, que tinha cumprido apenas 8 dos 15 anos de sua pena, graças a indultos e progressões de regime, foi libertado. Recebi a notícia com uma mistura de raiva e resignação. O sistema que eu tentava mudar de dentro ainda protegia homens como ele. 3 anos depois, em 1997, nossos caminhos se cruzaram novamente, da forma mais inesperada. Fui chamada para investigar um assassinato em um hotel de luxo no centro de Porto Alegre. A vítima, o ex-deputado Meirelles, encontrado morto com 3 tiros no peito. Todos esperavam que eu comemorasse, talvez até que me recusasse a investigar o caso. Em vez disso, conduzi a investigação com o mesmo profissionalismo e rigor que aplicava a qualquer outro caso. Descobrimos que o assassino era o irmão de uma das meninas que tinha morrido no incêndio da pensão Flor da Noite, tantos anos antes. Um homem que tinha passado 2 décadas planejando sua vingança. Quando o prendemos, ele me olhou nos olhos e disse: "A senhora devia me agradecer. Fiz o que a justiça não fez." "A justiça não é sobre vingança", respondi, sentindo o peso de cada palavra. "É sobre responsabilidade, consequências e a chance de reconstrução. Se eu tivesse escolhido o caminho da vingança em vez da justiça, não estaria aqui hoje, resgatando outras meninas e prendendo outros predadores." Em 2003, após 25 anos de serviço, me aposentei da Polícia Civil com a patente de delegada.
um cargo que alcancei apenas nos últimos 5 anos de carreira. Na cerimônia de despedida, olhei para o auditório cheio de colegas, muitos dos quais tinham começado desconfiando da mulherzinha e agora se levantavam em respeito. Vi meu marido, Jeremias, com os cabelos já grisalhos, mas o mesmo sorriso gentil que me conquistou naqueles dias sombrios no cabaré. Vi nossa filha Clara, agora uma jovem médica de 28 anos, e nosso filho Pedro, estudante de Direito aos 21. E na primeira fila, vi Dona Helena, já com seus 80 anos, mas ainda de postura ereta e olhar determinado. Ela nunca encontrou sua filha desaparecida, mas tinha encontrado em mim uma espécie de continuação da luta de Beatriz. Eu tinha encontrado nela a mãe que perdi tão cedo. A vida tem esses círculos perfeitos, meus queridos. Aquela menina abusada e sem esperança da pensão flor da noite se transformou na mulher que dedicou a vida a garantir que outras meninas não passassem pelo mesmo. As cicatrizes nunca desapareceram completamente. Ainda tenho pesadelos ocasionais, ainda há certos toques que me fazem recuar instintivamente, certos cheiros que me transportam para aquele lugar terrível. Mas aprendi que nossas feridas podem se tornar nossa maior força, que nossa dor pode ser transformada em propósito, que mesmo das experiências mais terríveis pode nascer algo de valor, se nos recusarmos a ser definidos apenas pelo que fizeram conosco. Hoje, com meus 72 anos, olho para trás e vejo não apenas o horror do cabaré, mas também a beleza da reconstrução. Vejo os rostos das centenas de meninas e mulheres que pude ajudar ao longo da carreira. Vejo meus netos crescendo em um mundo que, embora ainda longe do ideal, tem mais mecanismos de proteção para os vulneráveis do que havia na minha infância. E vejo você, que me escuta agora. Se minha história tocou seu coração, peço que deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Cada inscrição me dá forças para continuar compartilhando essas memórias, que nem sempre são fáceis de reviver, mas que podem ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis. Ah, e não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está lá na descrição do vídeo. Todos os dias mandamos histórias reais de outras vovós que, assim como eu, enfrentaram desafios na vida e conseguiram superá-los. São histórias que vão te dar força, te inspirar, te mostrar que sempre há um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Nunca se esqueça, meu querido, minha querida. Não importa o quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E às vezes, são justamente as noites mais escuras que nos fazem apreciar verdadeiramente a beleza da luz, quando ela finalmente surge. Um abraço carinhoso da vovó Anne, que aprendeu que a vida pode ser cruel, mas também incrivelmente generosa com aqueles que se recusam a desistir da esperança.